Então, só poderia ser com muita alegria nós estarmos aqui neste momento, já envolvidos com esses eflúvios de carinho, de abraço, de sorriso, de contentamento, de um momento de entrelaçamento do movimento espírita, né? Todos reunidos aqui ao redor de um sonho, de uma realização. Então, nosso coração está transbordando de alegria, não poderia ser diferente. O tema que nós trazemos também está relacionado com esse momento de bem-estar, de aconchego, e é as dádivas da vida. Se nós formos enumerar, analisar as dádivas que nós temos, eu ficaria aqui até amanhã um pouco mais, falando das dádivas, porque são tantas, né? Mas nós vamos falar de duas especialmente. Antes, nós vamos ler uma frase que se encontra lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Eu achei tão linda, tão perfeita essa reflexão, essa inspiração que nós vamos encontrar em Tiago. Toda dádiva, todo presente que nos é concedido pelo Criador vem do alto, do Senhor das luzes. Deus só nos dá o caminho para a felicidade. Só felicidade. Por isso que eu falei antes, que se nós fôssemos analisar e começar a enumerar as dádivas que temos, nós não teríamos tempo de ficar aqui enumerando. Então é de Deus, do Criador, da perfeição absoluta, que vem tudo aquilo que é bom para nós. No estágio que nós estamos, podemos não entender, compreender as dádivas ainda, mas com o nosso desenvolvimento, nosso aperfeiçoamento, a nossa evolução, cada vez mais a gente vai entendendo o que está escrito aqui, que Deus só nos dá dádivas. E esse caminho para nós desenvolvermos a felicidade, a plenitude, que é a nossa destinação, tem um processo, tem um caminho. Mas, exatamente nessa noite, nós vamos falar, como eu disse, de duas dádivas que nós temos e que favorece esse desenvolvimento em nós de buscarmos, de trilharmos o caminho da felicidade. Nós fomos criados para a felicidade, para atingirmos a plenitude, e esta condição que buscamos nessa jornada evolutiva. E não é só aqui, né? Nós já viemos de longa caminhada, e nessa caminhada nós vamos desenvolvendo as nossas potencialidades, as nossas capacidades de irmos chegando cada vez mais perto de um estágio melhor. Então nós estamos aqui em amplo melhoramento. Se nós formos analisar e ver que nós passamos já por uma transição, na época em que nós vivíamos como homens primitivos, já houve uma transição planetária. Nós passamos de terra, de ordem primitiva, para a ordem, para uma terra de provas e expiações. Então nós já tivemos uma transição, já melhoramos, estamos num segundo
patamar, num segundo degrau. Agora nós estamos nos encaminhando para uma próxima transição. Então nós estamos andando, nós estamos caminhando para essa felicidade a qual nós fomos destinados. Então, uma das dádivas que Deus nos concedeu nesse processo evolutivo é a doutrina espírita. Então, a doutrina espírita que veio à luz em Paris, na França, a partir do lançamento do Livro dos Espíritos. Então, lá em 18 de abril de 1857, tendo como base sólida o código moral recebido por Moisés, os mandamentos, que são base fundamental para nós vivermos em sociedade, e o Evangelho, a Boa Nova, vivida por nosso Mestre Jesus, porque ele não escreveu, ele vivenciou as leis divinas e modificou, naquele período que ele passou aqui, ele modificou alguns hábitos, algumas leis que regiam a nós naquele momento. Ele trouxe na íntegra, na sua atitude, na sua maneira de ser, a lei do amor. Então aí já é uma dica para nós atingirmos a felicidade, nós sermos felizes. Não existe outra maneira a não ser desenvolver em nós o amor. Porque Deus, como diz João, é amor por excelência. É o máximo que nós podemos imaginar. E nós, suas criaturas, temos em nós esse germe para ser desenvolvido. Então a doutrina espírita vem, com seus postulados, nos mostrar uma realidade de que somos imortais, nós somos espíritos milenares em várias reencarnações, várias indas e vindas no plano físico, para que a gente possa desenvolver essas qualidades, essas virtudes que hão de nos levar à felicidade, à plenitude. Então, a doutrina espírita é uma dádiva, é uma felicidade nós estarmos aqui nesse momento, numa casa espírita, em que, com as suas portas abertas, oferece a quem quiser estudo, conhecimento, esclarecimento, consolo. Porque quando Kardec lançou o primeiro livro, a primeira obra, o Livro dos Espíritos, e depois, então, as outras obras básicas, houve uma curiosidade, outros por interesses mais sérios, e as pessoas começaram a procurar. Ele recebia cartas de todos os lugares, inclusive do Brasil, com Teles de Menezes, que depois nós vamos ver que foi aquele que lançou o primeiro centro espírita aqui no Brasil, em Salvador, na Bahia, Grupo Familiar Espírita, lá em Salvador. E também é o pioneiro na divulgação, através de um periódico, de um pequeno jornal, Eco de Além Túmulo, em 1869, no primeiro centro espírita em 1865. Logo, depois, bem próximo, mas havia um intercâmbio muito grande entre a França, que era a cidade luz, tudo acontecia ali, em Paris. Por isso era chamada Cidade Luz. Descobertas científicas, todo tipo de cultura, arte, era ali que as coisas aconteciam. Então não foi por acaso que a doutrina espírita veio implantar a sua bandeira ali na França, nesse momento. Então,
as casas espíritas, Kardec percebeu que havia necessidade, então, um ano após a edição do Livro dos Espíritos, que foi uma movimentação tremenda toda a Europa, na América, inclusive aqui no Brasil, ele sentiu a necessidade de ter um núcleo, de ter um lugar onde pudessem se encontrar, estudar. Então, no dia 1º de abril, quase um ano depois do lançamento do Livro dos Espíritos, Allan Kardec criou a primeira sociedade espírita, o primeiro centro espírita da Terra. 1º de abril de 1858, quase um ano depois do lançamento do Livro dos Espíritos. Então estava implantado mais uma dádiva, que é a casa espírita. Então, o valor que tem a casa espírita. O Escapim se referiu a que a casa espírita é uma luz, né, que é vista na escuridão. Realmente a gente pode vislumbrar essa imagem. Se nós pudéssemos estar planando em cima, né, na escuridão, na noite, e olhasse embaixo e visse uma luz, uma luminosidade brotando ali, é uma casa espírita. Porque é um encontro no plano espiritual, no plano material. Há esse acolhimento nas casas espíritas no plano espiritual. Trabalhamos juntos, a equipes do plano espiritual trabalhando junto com a equipe do plano material. E esse intercâmbio é permanente. Quando termina a nossa atividade na casa espírita, vamos para casa, as atividades continuam, é permanente dentro do centro espírita. Então a luz sempre, porque a atividade continua. Então a função de uma casa espírita transcende a nossa acanhada visão física, porque ela é um ponto de luz, ao que se referia ao Escapim Luz, um elo permanente entre o plano material e o plano espiritual. Então nós temos esse conhecimento, nós, muitos que têm a capacidade mediúnica mais desenvolvida, é capaz de sentir, de ver, de vislumbrar a movimentação do plano espiritual conosco. Nós tínhamos aquela ideia de que nós, ao desencarnarmos, nós iríamos para um lugar distante, em que não havia meio de se comunicar com nossos amores. E hoje, então, com a doutrina espírita, nos esclarece que essa outra dimensão nos envolve aqui. Nós saímos do corpo físico, mas continuamos na vida, que ela é visível ou invisível, se torna invisível quando nós estamos no corpo físico. Mas como somos espíritos também, nós temos essa faculdade de vez em quando vislumbrar. Eu penso que não há ninguém que não tenha alguns flashes do plano espiritual, ter ouvido uma intuição que vem de fora ou que vem de dentro na cabeça, uma frase, ou faz isso, não faz isso, ou ver ou ouvir, todos nós de alguma forma. Mas aqueles que têm essa parte mais desenvolvida, numa casa espírita encontra a ocasião de desenvolver e de ser útil, porque tudo aquilo que nós temos, todas as funções que nós temos, tem uma utilidade para o bem. O bem deve reger todas as nossas funções, todas as atividades da nossa vida. E na casa espírita, quando nós nos encontramos e nos fortalecemos juntos, através das preces, das irradiações, nós vamos citar várias atividades que todas as casas espíritas têm e que ajudam muito
que estamos aqui. Então nós vamos ver o que nós encontramos numa casa espírita. Grupos de estudo, estudamos obras básicas, obras do Chico, de Valdo e outras correlatas, todas com base da doutrina espírita, nos auxiliando a entender a nossa vida, o que estamos fazendo aqui e o que nos acontece, o porquê, as razões. Então nós começamos a entender os motivos e as razões, começamos a acalmar os nossos corações, a nossa mente, e dessa forma nós nos sentimos mais ligados ao Criador, ao alto. Então, quando a gente tem um entendimento, quando a gente tem um esclarecimento, e nós pensamos, é isso aí, isso que faltava na minha vida, nós começamos esse processo de nos ligar mais à espiritualidade, a Deus. Evangelização infanto-juvenil. O nosso Rio Grande do Sul é pioneiro nisso. Com a Cecília Rocha, que nós tivemos a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, não sei se o Genil conheceu, quando ela esteve na Casa da Cultura. Ela já tinha seus 80 e poucos anos ali. Ela saiu de Porto Alegre e foi convidada pela FEB para implantar e ensinar outros estados a implantar a evangelização infanto-juvenil que começou aqui. Outro pioneiro dos grupos de estudo, Francisco Spinelli, que foi até o Amazonas, por todo o Brasil, o estudo adulto e a evangelização. Então, aqui do Rio Grande do Sul, essa luz que saiu, e hoje todos os estados, todas as casas espíritas têm essa oportunidade de trabalhar com a criança, com o jovem, com o adulto, não importa a idade, tanto que eu estou aqui, não importa a idade. Infanto-juvenil, palestras, intercâmbio entre o plano físico e espiritual, né? As sessões mediúnicas, a fluidoterapia com passes, aquela energia, aquele fluido que estamos necessitando para fazer com que nós tenhamos mais ânimo diante dos desafios. Então, a fluidoterapia com passes, água fluidificada, o atendimento fraterno, a conversa que muitas vezes estamos sem uma diretriz, e ali a gente vai conversar e alguém vai nos dar um norte, vai nos mostrar uma luzinha, vai acalentar o nosso coração ou a nossa alma naquele momento de aflição. O atendimento fraterno, todas as casas têm. O atendimento aos carentes do pão material, né, que são recebidos também com o Evangelho e com aquilo que nós também aprendemos na doutrina espírita. Quando a gente vai no mercado, já faz algum ranchinho, já deixa algum para doar. São atividades permanentes para auxiliar a todos. É um núcleo de caridade física e espiritual, porque trabalhamos juntos. E muitas vezes as boas inspirações vêm do alto. Nessa casa tem o Valdomiro Lorenz como o patrono espiritual. Na nossa casa, João dos Matos, cada casa tem o seu patrono. E uma equipe que trabalha no passe, no atendimento fraterno, na evangelização, inspirando, dando ideias, e nós arregaçando as mangas, porque ainda estamos aqui no plano físico e trabalhando. Então, o valor de uma casa espírita nós nem podemos medir. Então, a casa espírita tem uma importância fundamental
numa sociedade que se movimenta na evolução para um patamar melhor. É luz no caminho de quem jornadeia na Terra. Nesse momento de transição que nós falamos tanto que é preciso, mudar, modificar, queremos uma sociedade, imaginamos uma sociedade em que todos consigam conviver com as diferenças, porque as diferenças fazem parte da criação. Deus não faz nada igual, isso nós temos que entender. Todos nós somos filhos de Deus, irmãos, perante Deus temos as mesmas capacidades, tudo, mas somos diferentes porque Deus é tão maravilhoso, é sábio por excelência. Ele é capaz de fazer cada um do seu filho diferente. Então nós somos diferentes e isso que torna a vida agradável. E isso que faz a beleza da vida. Existe diferença nos vegetais, nas flores, nas árvores, nos animais e em nós. É uma diversidade que nós não podemos imaginar. Isso só falando do nosso orbe na Terra, que é tão bela, é tão linda. Imaginemos no universo, se ele não faz nada igual. Então nós temos que saber conviver também. E com as diferenças de patamar, cada um vê de uma forma, um entende de outra forma, mas o importante é nós sabermos respeitar cada um aonde está. Nós vamos chegar lá, e a doutrina espírita tem um papel muito importante nisso, porque falando que todos nós temos as mesmas capacidades de aprender aqui, de voltar ao plano espiritual, retornar novamente, e esse Deus que é amor por excelência, dá sempre uma nova chance, uma nova oportunidade. Então nós ampliamos a nossa visão do Criador, da vida e das próprias relações. Então, melhorar as nossas relações através do afeto, do amor, que requer entendimento, compaixão, tolerância. Nós estamos nesse exercício e a doutrina espírita vem nos revelar isso, porque ela é uma revelação, é a terceira revelação que Jesus prometeu. Se nós formos ler lá o Evangelho, a terceira revelação, que não tem como personificação nenhum ser humano. São os espíritos, através do Espírito de verdade e uma pleia de espíritos que trouxeram à luz a doutrina espírita. O trabalho de organizar foi de Allan Kardec, mas todo conhecimento é do plano superior, do alto, como diz aquela primeira frase que eu coloquei de Tiago. Toda dádiva vem do alto, toda luz vem do alto, e essa luz é para nos iluminar a nossa vida, a nossa mente, a nossa maneira de pensar. Muitas vezes a gente não quer modificar, a gente entende intelectualmente, mas daí precisa modificar algumas coisas em nós. E o trabalho na casa espírita é excelente, porque a gente vai trabalhar em equipe. Dentro dessa equipe também tem pessoas que pensam diferente, que são diferentes, e é desta forma, é trabalhando junto que nós vamos aprender a lapidar o nosso espírito. Então, encerrando essa pequena fala, valorizando esse momento de uma reabertura da casa espírita que tem tanto valor, que é esse facho de luz, que tem todas essas possibilidades de fazer com que nós, que na vida, nessa existência, entendamos o porquê que estamos aqui. Então, através da doutrina
doutrina espírita nós vamos compreendendo, entendendo, melhorando, cultivando o bem dentro de nós, que isso é o principal. E esse é o valor de uma casa espírita. Então, esses companheiros que idealizaram esse trabalho material, mas sempre pensando no melhor, né? Para trazer as pessoas com mais comodidade, para o trabalho funcionar de uma forma cada vez melhor, também tem essa parte física, material, e que bom quando a gente consegue, que bom quando a gente vê um sonho se concretizando. Então é com muita alegria que a gente parabeniza esses companheiros incansáveis nesse trabalho. E nós fizemos, né, uma proposta, mas não foi muito aceita. Nós dissemos para o presidente ali que, se quisessem, já que estiveram esses meses na nossa casa, ficassem lá e nós viéssemos para cá. Está tão bonito, está um lugar tão aconchegante, mas não foi muito aceito, não. Mas a gente entende por quê. Tá? Então, abençoar a casa, abençoar os trabalhadores, que continuem com o coração e a mente ligados ao alto, porque a dádiva maior vem de lá. Parabéns, felicidade a todos, isso que eu desejo.